Você já sentiu que, por mais que tente ser uma pessoa boa, parece que existe um peso invisível puxando você de volta para os mesmos erros? Sabe aquele sentimento de que você está em um tribunal, onde você é o réu, o juiz é perfeito e as evidências contra você são incontestáveis? Se você já sentiu esse vazio ou essa pressão de nunca ser bom o suficiente, o livro de Romanos não é apenas uma parte da Bíblia, é o manifesto de liberdade mais radical já escrito na história da humanidade. Muitas pessoas acham que a religião é sobre uma escada que você sobe para tentar alcançar a Deus. Mas Romanos inverte totalmente essa lógica e mostra que, na verdade, foi Deus quem desceu a escada para resgatar quem nunca conseguiria subir. Para entender o impacto disso, você precisa entender quem escreveu essas palavras. Paulo não era um filósofo de poltrona. Ele era um homem que dedicou a vida a seguir regras religiosas de forma obsessiva, chegando ao ponto de perseguir e matar quem pensava diferente. Ele achava que a perfeição vinha do esforço próprio, até que um encontro no caminho de Damasco quebrou sua estrutura molecular e sua visão de mundo. Quando ele escreve para a igreja em Roma, ele não está enviando uma carta social. Ele está entregando um tratado teológico que mudou a história de gigantes como Santo Agostinho e Martinho Lutero, e que tem o poder de mudar a sua hoje. A jornada de Romanos começa com um soco no estômago necessário, a realidade da condição humana. Paulo gasta os primeiros capítulos deixando claro que não importa se você é uma pessoa extremamente religiosa ou alguém que vive sem regras. No final do dia, todos nós estamos no mesmo barco furado. Ele diz com todas as letras que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso pode soar pesado, mas é o diagnóstico antes da cura. Imagine que você está doente e o médico esconde a verdade para não te chatear. Isso seria cruel, não seria? Paulo é o médico que mostra a ferida para poder aplicar o remédio. Ele argumenta que a nossa moralidade própria é como tentar apagar um incêndio florestal com um copo de água. A lei, as regras e os 10 mandamentos não existem para nos salvar, mas para servirem como um espelho que mostra o quanto o nosso rosto está sujo. O espelho não limpa a sujeira. Ele apenas revela que ela está lá. Mas é aqui que a narrativa vira a chave de forma brilhante no capítulo 3. Quando você acha que está tudo perdido e que a sentença de condenação é inevitável, Paulo introduz a palavra que muda o jogo: justificação. Ele explica que a justiça de Deus não é algo que nós conquistamos por mérito, mas algo que recebemos por meio da fé. Imagine que você tem uma dívida de bilhões de dólares que nunca conseguiria pagar, nem em 1000 vidas. De repente, o próprio dono do banco rasga a sua fatura e diz que o filho dele já depositou o valor integral. Isso é o que Romanos chama de graça. É um favor imerecido. Não é sobre o que você faz para Deus, mas sobre o que Deus já fez por você através de Jesus. Paulo usa o exemplo de Abraão para mostrar que a fé não é um salto no escuro, mas uma confiança na promessa de quem nunca mente. A partir do capítulo 5, o texto ganha uma profundidade emocional avassaladora. Paulo começa a falar sobre a paz que excede o entendimento. Ele diz que, agora que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus. E essa paz não depende das circunstâncias. Ele faz uma comparação genial entre 2 homens, Adão e Jesus. Se por um homem o pecado entrou no mundo e trouxe a morte para todos, por um único homem a vida e a graça transbordaram para todos. É uma matemática divina, onde o sacrifício de um é maior do que o erro de bilhões. E se você acha que isso é um convite para viver de qualquer jeito, Paulo te interrompe no capítulo 6 com uma pergunta retórica. Continuaremos no pecado para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Ele explica que quando você entende a profundidade do que foi feito por você,
sua natureza muda. Você não deixa de fazer coisas erradas porque tem medo do castigo, mas porque agora você ama quem te salvou. É a diferença entre um prisioneiro que obedece por causa das grades e um filho que obedece por causa do amor ao Pai. No capítulo 7, Paulo faz uma das confissões mais honestas de toda a literatura universal. Ele admite a sua própria luta interna. Quem nunca se identificou com a frase, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que não quero, esse eu continuo praticando. Essa tensão entre quem queremos ser e quem realmente somos é o dilema humano central. Paulo descreve essa guerra civil dentro da própria alma, chegando ao grito de desespero: miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele não termina no desespero. A resposta vem no capítulo 8, que muitos consideram o capítulo mais bonito de toda a Bíblia. Ele começa com uma declaração de independência. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Respire isso por um momento. Nenhuma condenação. O tribunal acabou. O juiz desceu do trono e te abraçou. O capítulo 8 é uma explosão de esperança. Paulo fala sobre o Espírito Santo habitando em nós, sobre sermos adotados como filhos e herdeiros. Ele diz que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que em nós será revelada. E termina com aquele clímax épico, garantindo que nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, poderá nos separar do amor de Deus. É a segurança absoluta em um mundo de incertezas. Depois de mergulhar na soberania de Deus e no seu plano para a história nos capítulos 9 a 11, Paulo chega à parte prática. O capítulo 12 começa com um portanto. Como devemos viver depois de entender tudo isso? Ele nos convida a apresentar nossos corpos como um sacrifício vivo. Ele fala sobre a renovação da mente, sobre não se conformar com os padrões deste mundo, que nos pressionam a ser superficiais, egoístas e ansiosos. Romanos nos ensina a amar sem fingimento, a perdoar quem nos persegue e a viver em harmonia. O livro termina não com teorias abstratas, mas com recomendações práticas de como a comunidade deve se cuidar, honrando uns aos outros e mantendo o foco na esperança da volta de Cristo. O livro de Romanos é o mapa da alma humana. Ele diagnostica nosso maior problema, apresenta a solução mais cara do universo, o sangue de Jesus, e nos dá um propósito que vai além da nossa existência terrena. É o convite para sair da religiosidade cansativa e entrar em um relacionamento de liberdade e graça. Se você se sentia perdido, agora você sabe o caminho. Se você se sentia condenado, agora você ouviu o veredito de inocente. A pergunta é: você vai continuar tentando carregar o mundo nas costas ou vai aceitar a mão estendida dessa graça transformadora? Se essa mensagem tocou seu coração ou te trouxe clareza sobre o que realmente significa a fé cristã, não guarde isso só para você. Clique no botão de seguir para mais reflexões profundas como essa. Deixe seu comentário dizendo qual parte de Romanos mais impacta sua vida e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir hoje que não há mais condenação. Vamos espalhar essa mensagem de esperança juntos.